Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias desta sexta-feira, dia 6 de dezembro. Hoje é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Nesta edição tem prestação de serviço, cidadania, denúncias, comentários, entrevistas, futebol e só notícia verdade. Uma informação que sempre é importante você saber. O ex-governador Ciro Gomes informou através de declarações que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem em caixa 20 milhões de reais. Ciro Gomes informou que isso não foi declarado porque está na conta do Instituto Lula. Lula, portanto, é dono de 99,99% das contas e um pau-mandado dele é dono de 0,1%. Isso Lula não declarou como patrimônio privado. Lula usa o dinheiro no que bem quiser. 20 milhões de reais. Ao vermos do que foi esse volume de dinheiro, disse Ciro Gomes, 100% de empreiteiras. Destaca ainda Ciro que qual a mentira? Recibo por palestras. Diz que só teve palestras durante um período muito pequeno. Depois que a Lava Jato aconteceu, nunca mais teve palestra. Nem antes, nem depois. Para Ciro Gomes, isso se define como picaretagem. Agora fica aí um monte de gente querendo enfrentar o fascismo. Quem produziu o fascismo, disse Ciro Gomes, foi um encontro trágico de uma crise econômica devastadora com percepção geral correta do nosso povo de que o PT mergulhou na corrupção no passado como hoje. Ciro Gomes reiterou que Lula tem 20 milhões de reais na conta. Agora, todos nós ficamos nessa dúvida. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem ou não tem esse dinheiro? A denúncia foi feita? O Lula é milionário ou não? Ciro Gomes informou. A palavra é do Ciro Gomes que transpomos e apresentamos aqui. Então, aguardamos maiores esclarecimentos das autoridades competentes. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. O Paraná vai dar um novo passo em seu programa de habitação. O Casa Fácil Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior
assinou no dia de ontem, durante a abertura do Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, um convênio de 187 milhões de dólares, ou 1.130 bilhões de reais. Isso foi assinado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, recursos para o Vida Nova, modalidade do Casa Fácil, voltada às famílias em situação de vulnerabilidade social. A previsão é de atender mais de 6 mil famílias em 5 anos. Por meio da Coapar, isso deve acontecer, e o governo também renovou o contrato com a Caixa Econômica Federal para destinar mais 600 milhões de reais à construção de aproximadamente 25 mil novas moradias, através da modalidade valor de entrada. Portanto, os recursos representam 1,7 bilhão de reais que serão aplicados em projetos habitacionais no Paraná nos próximos anos. Mais informações sobre a fala do governador, veja aí. E a busca de parceiros, o Paraná tem 399 parceiros. Solução para a habitação no Paraná continua sendo uma ação efetiva do governo do estado? Exatamente. Hoje dos 399 municípios do Paraná, 365 têm construção de casas. Nós temos mais de 150 empresas que são cadastradas e que estão construindo casas no Paraná. Então, uma transformação. Isso já injetou no estado 13 bilhões de investimentos privados, né? Junto mais o recurso do estado, que gera muito emprego. Nós estamos falando de 130 mil pessoas trabalhando nos canteiros de obras do nosso estado. Então a geração de emprego também fortalece. O que o Paraná pode, a população paranaense pode esperar do ano de 2025? Continuidade de muita construção de casa, de muita obra importante para o estado. Nós estamos assinando aqui hoje uma parceria com o BID de recursos na ordem de 1 bilhão de reais, onde nós vamos construir, além dessas 100 mil casas, mais 7 mil casas, que daí vai para famílias muito humildes, né, para tirar as pessoas de fundo de vale, de desfavelamento, que é um grande programa que nós temos, e automaticamente realizar o sonho dessas pessoas. O prejuízo dos Correios cresceu quase 8 vezes e a estatal adotou medidas para permanecer de portas abertas. A empresa anunciou prejuízo de 785,5 milhões de reais no terceiro trimestre. Valor 780% maior que o visto no ano passado. O rombo da estatal tem crescido diante da piora das duas principais linhas de balanço de qualquer empresa. Caíram as receitas e cresceram os custos e as despesas. No acumulado dos 9 meses, o prejuízo dos Correios soma 2,1 bilhões de reais em um ano. A perda saltou 159% entre julho e setembro. Os Correios receberam 4,8 bilhões dos clientes que pagaram pelos serviços prestados, valor 2% menor que o visto em igual período do ano passado. Ao mesmo tempo, o custo desses mesmos serviços prestados aumentou 7%. Para a empresa, então, somou 3,9 bilhões de reais. Há, porém, outras despesas ligadas à entidade estatal, como os gastos administrativos, e essa conta aumentou 23% em um ano e já soma 1,6 bilhão de reais. Entre elas, o pagamento de salários aumentou 42% em um ano e somou iguais 1,6 bilhão de reais. Agora fica uma pergunta para o camarada, para os companheiros ligados à administração de esquerda, dar as justificativas de que o porquê que o Correio na administração
do governo passado dava lucros estrondosos e o porquê que agora o Correio não está tendo lucro e está tendo prejuízos. Isso é lamentável, isso é triste, isso nos causa espécie, isso é revoltante. Precisamos de uma justificativa convincente. A produção operacional dos portos do Paraná será ainda mais significativa com o aumento de 30 centímetros no calado em diversos pontos da Baía de Paranaguá. Com isso, a capacidade de carregamento dos navios de granéis sólidos, por exemplo, terá um acréscimo de 2.000 toneladas, tanto para o recebimento quanto para o embarque no porto de Paranaguá. A atualização do calado, que corresponde à distância entre o ponto mais profundo da embarcação, a quilha, e também a superfície da água, entrou em vigor no final de novembro e foi divulgada na portaria número 306 de 2024 da norma de tráfego marítimo e permanência nos portos de Paranaguá e Antonina, edição de 2024. Essa conquista operacional só foi possível graças à finalização das obras de derrocagem da Pedra da Palangana em novembro e também o trabalho conjunto entre a Portos do Paraná, a Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos do Paraná, a praticagem local e também a comunidade portuária de um modo geral, destacou Luiz Fernando Garcia, diretor-presidente da Portos do Paraná. Foi prorrogado a adesão dos editais da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para regularização de dívidas do Simples Nacional de Microempreendedores Individuais, as MEIs. O novo prazo para a adesão irá até dia 31 de janeiro de 2025. O prazo anterior constava até o dia 31 de dezembro. Então, entre as condições especiais estão descontos, parcelamentos e modalidades de negociações adaptadas às necessidades do contribuinte. A adesão ao programa deve ser feita online pelo site Regularize. É possível obter redução de até 100% sobre juros, multas e encargos legais da dívida total, assim como parcelamento em até 133 vezes. Fique sabendo, meu irmão, o segredo da existência humana reside não só em viver, mas também em saber para que se vive. Este jornal retorna após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. O
governo anunciou 546,6 bilhões em investimentos públicos e privados para a nova indústria Brasil, Missão 1NB. A política tem o objetivo de desenvolver cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para promover segurança alimentar, nutricional e energética. Do total anunciado, 250,2 bilhões serão oriundos de recursos públicos em linhas de crédito, dos quais 198,1 bilhões foram alocados em 2023 e 2024. Os outros 52,18 bilhões estarão disponíveis para o período de 2024 a 2026. Já o setor privado prevê investimentos de 296,3 bilhões até 2029. O programa também estabelece metas para 2026 e 2033, aprovadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. O projeto de lei número 242, de autoria do líder do Bloco de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado delegado Tito Barrichello, propõe uma iniciativa importante no combate à violência doméstica e familiar contra mulheres no Paraná. A criação do Cadastro Estadual de Condenados por esse tipo de crime busca fortalecer a prevenção, a identificação e a responsabilização de criminosos, especialmente aqueles que tentam escapar da justiça ao mudar de estado ou localidade. A proposta do Cadastro Estadual de Condenados por Violência Doméstica e Familiar contra mulheres, defendida pelo deputado Barrichello, visa aumentar a segurança das mulheres ao disponibilizar informações sobre criminosos condenados por esses delitos, com dados como nome completo, apelido e foto acessíveis ao público. A intenção é prevenir a reincidência de crimes e promover uma maior conscientização sobre a gravidade da violência contra a mulher. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ressaltou a contribuição da indústria para o resultado do Produto Interno Bruto, o PIB, no terceiro semestre de 2024. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,9% no terceiro semestre de 2024, na série com ajuste sazonal. No trimestre, a indústria cresceu 0,6%, em relação ao mesmo período de 2023. O PIB avançou 4%. Enquanto a indústria cresceu 3,6%. O PIB, cuja previsão era menor, cresceu nesse terceiro trimestre 0,9%, superando o mercado. A indústria fazendo a diferença. Se a gente pegar o PIB acumulado de 12 meses, dá 4% praticamente, disse Alckmin. O Brasil encerrou o ano de 2023 com 124 bilhões de yuans em reservas internacionais, de acordo com o relatório do Banco Central. A autarquia destaca um aumento da proporção da moeda renminbi nos cofres brasileiros, que passou de 1,1% em 2019 para 4,8% em dezembro do ano anterior. Ao final de 2023, as reservas eram compostas por 79,99% de dólares norte-americanos, 5,24% em euro, 4,8% em renminbi, 3,58% em libra esterlina, 2,6% em ouro, 1,8% em iene, 1,01% em dólar canadense e 0,9% em dólar australiano. O montante total de moedas estrangeiras era equivalente a 355,03 bilhões de dólares. Verifica-se em todo o período o dólar norte-americano como moeda de maior participação nos investimentos das reservas internacionais, pontuou o Banco Central. Porém, nota-se que a fatia composta pela moeda dos Estados Unidos caiu de 86,77% para 79,99% entre os anos de 2019 e 2023. O mercado regulado de apostas online deve gerar 20 bilhões em impostos e taxas a partir de 2025, de acordo com o levantamento da Associação Nacional de Jogos e Loterias. A regulamentação do setor entra em vigor a partir de 2025 e, com isso, a indústria vive em expectativa, uma vez que o mercado brasileiro de apostas deve se consolidar como o maior da América Latina.
segundo a entidade, e disputar vaga entre a 3ª e 4ª posição em nível mundial. A arrecadação. A NJL estima que as casas de apostas legalizadas devem reverter à Receita Federal mais de 20 bilhões em impostos e taxas ao longo de 2025. Só há 2 maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Esse Jornal Verdade retorna após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Mulheres empreendedoras terão melhores condições de empréstimos em bancos que fazem parte do programa Acredita, iniciativa do governo federal que oferece crédito para pequenos negócios. O Sebrae lançou na última quinta-feira o programa Acredita Delas, que vai usar o fundo de aval às micro e pequenas empresas para dar aval de 100% nas operações de crédito solicitadas por empreendedoras mulheres. A iniciativa permite que os empréstimos tenham taxas de juros mais baratas. E segundo a diretora de Administração e Finanças do Sebrae, Margarete Coelho, como o Acredita Delas, o Sebrae contribui com a equidade na concessão de crédito, voltando a olhar para as mulheres que inclusive têm empreendido tanto quanto os homens e já demandam mais crédito do que eles, diz Margarete Coelho. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, DR, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística, administra cerca de 1.100 quilômetros de rodovias estaduais na região sul, centro-oeste, Vale do Ribeira, Litoral e região metropolitana de Curitiba por meio da sua Superintendência Leste. Portanto, o DR se apresentando como uma alternativa positiva para a infraestrutura no Paraná. Líderes empresariais de todo o mundo estão preocupados com o risco de recessão, escassez de mão de obra e aumento da inflação, apesar de alguns sinais de melhora nas condições econômicas. Isso segundo uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial. Eventos climáticos extremos são uma preocupação crescente após um ano de temperaturas recordes, inundações severas e incêndios florestais, inclusive nas principais economias como Brasil, Alemanha, Indonésia e Estados Unidos. Segundo a pesquisa, com mais de 11 mil líderes empresariais dos países do G20, portanto, a pesquisa de opinião executiva do Fórum mostra um nível significativo
de ansiedade entre os líderes empresariais dos países do G20, disse Carolina Clint, diretora comercial para a Europa da Merck Messinan. A desaceleração econômica é considerada o principal risco para os líderes empresariais nos próximos 2 anos, seguida por escassez de mão de obra e talentos e também depois pela inflação. Agora chegando o comentário de José Domingos Borges Teixeira, o futebol. Um abraço, Johnny, um abraço a todos. O esperado aconteceu. O Campeonato Brasileiro, o disputadíssimo Campeonato Brasileiro, vai ter o seu campeão conhecido somente na última rodada. Isto porque o Botafogo ganhou, com dificuldades, é verdade, mas ganhou do Internacional por 1-0. Jogo em Porto Alegre. Vitória importantíssima do Botafogo, sensacional. Menos de 1 minuto numa jogada ensaiada. Aquilo é jogada preparada. Você observa desde a saída da bola ao centro, aos movimentos dos jogadores, até a conclusão. E que conclusão de voleio do alto, um golaço, um dos mais belos gols do Campeonato Brasileiro, o de Savarino, abrindo a contagem para o Botafogo já no comecinho da partida. A partir dali, o Botafogo procurou administrar o resultado e o fez muito bem. Mas este time do Internacional é bom demais, pressionou o tempo inteiro. O Botafogo deu 3 ou 4 chutes a gol em todo o jogo e ganhou a partida. E o Internacional chutou bola na trave, bola raspando o poste, defesas sensacionais do Catito. O paraguaio foi uma das figuras máximas da partida. O Botafogo continua com 3 pontos de diferença do Palmeiras. O Palmeiras ia se complicando, o título ia ficando com o Botafogo. Eis que o Palmeiras, de virada, ganhou do Cruzeiro nos minutos finais em Belo Horizonte 2-1. Agora, a decisão fica para a última rodada. Se o Palmeiras ganhar e o Botafogo perder, o título será do Palmeiras, porque vem o critério de regulamento. Agora, o Botafogo joga pelo empate. Empatando, Botafogo campeão e com méritos, hein? Porque a campanha do Botafogo foi realmente sensacional. Já praticamente delineados os times que vão para a segunda divisão, mas ainda emoções fortes no Campeonato Brasileiro em sua última rodada. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. Uma pesquisa que acaba de ser publicada mostra que o elevado grau de proteção das vacinas e revela que a vacina contra HPV reduz mortes por câncer no colo do útero em até 62%. A publicação foi feita no DNA Revista Científica JAMA e analisou mulheres entre 1992 e 2021 nos Estados Unidos. O estudo feito pela Universidade da Carolina do Sul, através do médico Ashish Desmukh, coordenador deste estudo, afirmou que foi observado ainda a redução da incidência deste tipo específico de câncer em mulheres com menos de 50 anos. Mais jovens, desde 2016, a vacinação contra o papilomavírus humano, o HPV, é recomendada para as mulheres em idade sexual. Os estudos mostram que em 2022 e 2023 houve um declínio de 12% na incidência de câncer cervical. No período de 2012 a 2019, mulheres com menos de 25 anos foram as que observavam os resultados. Segundo também o artigo científico, isto é importante e precisa ser promovido. A vida é basicamente uma montanha russa,
tem seus altos e baixos. E o mais importante, meu irmão, você tem que fazer o ingresso valer a pena, porque senão... O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom e Emuná.